Olá pessoal, dando continuidade ao curso de Direito de Família, nesta aula falaremos sobre união estável, analisando as disposições legais acerca desse assunto, ok? Vamos lá. Antes de entrarmos na análise das regras que o Código Civil trouxe para a união estável, penso ser de suma importância um brevíssimo histórico sobre a hoje denominada união estável, né? A união prolongada, né, a união duradoura entre um homem e uma mulher sem casamento, né, ela sempre foi chamada, ou foi por um longo período histórico, né, foi chamada de concubinato, né? E o conceito, a definição de concubinato, né, se equiparava à união livre, né? Em outras palavras, a vida prolongada em comum sob o mesmo teto, né, com aparência de casamento. Essa era a definição, digamos assim, de concubinato, né? Mas havia autor que ao estudar esse tipo de relação, né, traduzia o termo concubinato, né, e reconhecia que se tratava de uma linguagem corrente, né, do cotidiano, né, como sinônimo de união livre à margem da lei, né, à margem até da moral, certo? A verdade é que aos poucos, né, isso começou, digamos, pela legislação previdenciária, né, alguns direitos da concubina foram sendo reconhecidos, né, e a jurisprudência foi admitindo outros direitos, né, como, por exemplo, o direito à meação dos bens adquiridos pelo esforço comum, né. O resultado foi essa súmula 380 do STF, né? A verdade também é que a mulher sempre foi, e todos sabem disso, sempre foi discriminada, inclusive pela legislação brasileira, né? Não só discriminada no seu dia a dia, mas discriminada no trabalho, discriminada inclusive pela lei, né, oficial do país. O julgador brasileiro, os juízes brasileiros passaram a compreender que quando se rompia um concubinato, né, seja um rompimento consensual ou unilateralmente, né, esse rompimento acabava criando uma situação injusta para um dos concubinos, geralmente para a mulher, né? Por quê? Porque os bens adquiridos pelo esforço comum, né, se encontravam geralmente somente em nome do homem, né? Somente em nome do homem. E isso era um problema, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo foi quem começou inclusive criou, espalhou-se a decisão, digamos assim, né, ou o entendimento do Tribunal de Justiça para outros tribunais do país, né, determinando esse direito à meação dos bens adquiridos, né, esse direito da concubina, né. E aí, repito, culminou na súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, né, que diz: comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum, né? E aí a expressão esforço comum gerou também polêmica, né? Mesmo com a súmula. E por que isso? Haviam interpretações diferentes, né? Na verdade, cada um interpretava de acordo com o seu próprio interesse, né? Mas mesmo na doutrina haviam interpretações diferentes, né? Havia uma corrente de entendimento que sustentava que a concubina, né, e me refiro aqui concubina mulher, porque era sempre ela a prejudicada nessas situações, historicamente, né,
Então havia uma corrente que entendia que a concubina só teria direito à participação no patrimônio, né, adquirido, formado durante a vida em comum, se ela tivesse concorrido com o seu esforço, né, tendo trabalhado junto com o companheiro numa atividade lucrativa, né. Por outro lado, também havia um entendimento, né, de que a concubina também concorreria igualmente, né, teria direito à meação dos bens adquiridos, né, mesmo se ela não tivesse trabalhado fora de casa, mesmo se ela tivesse ficado restrita a tarefas domésticas, digamos assim, né? Por quê? O fundamento desse segundo entendimento? Porque o fato de ter ficado em casa, né, ainda que somente em afazeres domésticos, isso contribuía para a segurança até e até para o desempenho das atividades profissionais do homem, né? Então, eram essas as duas correntes, né? A corrente que acabou sendo decidida, sendo sustentada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça à época, né, foi essa segunda, né, que é uma corrente mais favorável à concubina, mais liberal, né, e chegou a se decidir a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que essa contribuição indireta da ex-companheira, né, na constituição do patrimônio, e aí leia-se, quando se fala contribuição indireta, estamos falando daquela contribuição que fica restrita à prestação de serviços domésticos, né? Mesmo que fosse somente essa contribuição indireta, né, ainda assim seria admissível o reconhecimento da existência da sociedade de fato, né, e o consequente direito à partilha dos bens adquiridos durante essa convivência, certo? Outra observação interessante, ainda a título histórico, né, foi a divisão que a doutrina fez em concubinato impuro e concubinato puro, né? O concubinato impuro fazia referência ao concubinato adulterino, né? Era a ligação entre uma pessoa casada com um terceiro ou com uma terceira pessoa, né? Então, a união, na verdade, era o concubinato impuro, era a união de pessoas impedidas para o casamento, né? E o concubinato puro, por outro lado, aí sim seria aquele decorrente de uma convivência duradoura, como se fossem marido e mulher, né, como se fossem casados, sem impedimentos para o casamento, né? Então, seriam as pessoas solteiras, a união entre pessoas solteiras, viúvas, né, divorciadas, né, ou que tiveram um casamento anulado, né? O grande avanço ocorreu com a Constituição Federal de 88, né, que lá no seu artigo 226 após dizer que a família base da sociedade tem especial proteção do Estado, no parágrafo 3º, estabeleceu que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Foi a partir daí que essa relação entre o homem e a mulher, sem casamento, né, fora do casamento, passou a ser denominada por todos como união estável, né? Ganhou, digamos, um forte status, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Esse parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 226 da Constituição Federal de 88, ele posteriormente foi regulamentado pela Lei 8.971 de 1994. Essa Lei 8.971, ela dizia, olha, vejam que interessante, ela dizia em seu artigo 1º o seguinte: a companheira
comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de 5 anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto na Lei 5.478 de 68, enquanto não constituir nova união e desde que prove a necessidade. Essa Lei 5.478, mencionada nesse artigo 1º, é a que trata da ação de alimentos, certo? Então, o que estava dizendo esta Lei 8.971, né? Ela estava estabelecendo os requisitos para a constituição da união estável, né? Observe que não usou usou a expressão companheiros, né? E não a expressão e não o termo conviventes, né? Foi assim que preferiu o legislador quando da edição da Lei 8.971, né? Falando companheira e companheiro. Enfim, o que esta Lei 8.971 estava fazendo, então, repetindo? Estabelecendo alguns requisitos, né, que eram necessários, né, para se caracterizar a união entre um homem e uma mulher, né, e para ensejar o direito a alimentos, né. Esse direito, esses requisitos, resumindo, de acordo com a Lei 8.971 de 94, né, era basicamente a condição de companheiros, né, o estado de solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, né, a convivência tinha que existir há pelo menos 5 anos, né, ou se não tivesse 5 anos de convivência, tinha que ter filho, né, surgimento de prole, como dito lá no artigo 1º desta Lei 8.971 de 94. Essa mesma lei, né, também estabeleceu no artigo 2º, claro que no artigo 1º ela menciona a companheira, né, mas no parágrafo único ela disse que igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva, né? Lembrem que em 1994 já estávamos pós-Carta Magna de 88, né, que estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres. O artigo 2º desta Lei 8.971 de 94 estabeleceu o direito à sucessão do companheiro ou da companheira e estabeleceu, dispôs lá as condições para isso, né? Também fixou, né, quanto aos bens deixados pelo autor da herança, né, pelo companheiro ou companheira falecida, né, que tivessem resultado esses bens da atividade em que tenha havido colaboração do outro, né, o companheiro ou companheira sobrevivente tinha direito a metade desses bens, ou seja, estabeleceu o artigo 3º o direito à meação, né. Muito bem, posteriormente, e para a gente terminar essa fase introdutória, posteriormente a esta lei, veio uma outra, a Lei 9.278 de 96, cerca de 2 anos depois, né? Esta outra lei, a 9.278, no seu artigo 1º, trouxe também os requisitos para a caracterização da união estável, que são muito semelhantes, que conduziram até ao texto do Código Civil que analisaremos em seguida, né? Diz o artigo 1º desta Lei 9.278 que é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher estabelecida com o objetivo de constituição de família, né? Como os requisitos são muito próximos, ou praticamente os mesmos estabelecidos no Código Civil, nós comentaremos daqui a pouco, né? Estabeleceu também direitos e deveres iguais para os conviventes, né, como respeito e consideração, assistência moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos, né? Mas observem que desapareceu na Lei 9.278 a exigência do prazo mínimo para a caracterização da união estável,
né? Então, não se cobra mais, a partir da Lei 9.278 de 96, não se exigia mais o prazo de 5 anos. Né? Nem mesmo o surgimento de prole, ou seja, não era necessário ter filho para que fosse reconhecida a união estável. Tá? Ainda tratando da Lei 9.278 de 96, lá no artigo 5º dela, ela estabelece que os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes durante a união estável, né, e a título oneroso, né, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum. Né? Então, criou-se aí uma presunção de que tudo que é adquirido durante a união estável a título oneroso é fruto do trabalho e da colaboração comum. Né? E passa a pertencer a ambos, companheiro e companheira, né? Em condomínio e em partes iguais. O que se permitia era que fosse estipulado o contrário num contrato escrito. Né? Outra disposição importante que merece atenção dessa Lei 9.278 de 96 é que também estabeleceu o direito a alimentos quando dissolvida a união estável, né? E estabeleceu o direito real de habitação do companheiro ou companheira sobrevivente, né? Quando do falecimento do outro. Né? Então, se a união estável fosse dissolvida por morte de um dos conviventes, né, o sobrevivente teria direito real de habitação, né, enquanto vivesse ou não constituísse nova união estável ou casamento. Né? E esse direito real de habitação se referia, era relativo ao imóvel destinado à residência da família. Né? Essas, então, as características principais, né, históricas desse processo, desse início de análise do Instituto da União Estável. Né? Passemos, então, agora à análise das disposições do Código Civil de 2002. Vamos lá. O Código Civil de 2002 inseriu um título referente à união estável lá no livro de família, né, de direito de família, e tratou dessa matéria da união estável em 5 artigos. Por inserir um título específico sobre união estável, ficaram revogadas as leis anteriores que nós já comentamos, a Lei 8.971 de 94 e a Lei 9.278 de 96. Embora ainda perdure alguma polêmica sobre o direito real de habitação, que nós trataremos em telas posteriores aqui. Né? Mas, enfim, o Código Civil começa a tratar da união estável, a trazer as regras, aspectos pessoais e patrimoniais, né? Só não tratou do efeito patrimonial sucessório, que deixou lá para o direito das sucessões, né? Para outro livro. Mas o Código Civil começa a tratar desse assunto no artigo 1723, né? Que diz assim: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, observem que, do mesmo modo que o artigo 1º da Lei 9.278 de 96, o Código Civil também não estabeleceu um prazo mínimo de convivência para a caracterização da união estável. Então, não é o tempo de convivência em anos, né, a quantidade que vai decidir pela caracterização ou não da união estável, né, mas sim os outros elementos, os outros requisitos mencionados clara e expressamente no caput do artigo 1723, né? Quais sejam convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, certo? O parágrafo 1º diz que a união estável não se constituirá
se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Então, observem, lembrem, né, quando da aula de casamento, né, dos impedimentos matrimoniais, que lá no artigo 1521 estão elencados, né, esses impedimentos. Né? No inciso 6, está dito que as pessoas casadas não podem casar, certo? É um impedimento para o casamento. Né? Então, esse parágrafo primeiro, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: a união entre pessoas impedidas para o casamento, né, não constituem união estável. Né? O que o Código Civil está falando aí é que ele permite a união estável de pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, né, livres dos impedimentos matrimoniais. Né? Mas observem que esse mesmo parágrafo primeiro abre uma exceção, né, relativa a pessoas casadas que se encontrem separadas de fato ou judicialmente, evidentemente. Né? Então, todos os impedimentos matrimoniais constituem uma causa de impedimento da união estável, certo? Exceto se um dos companheiros ou ambos for separado de fato ou judicialmente. Aí aquele impedimento previsto no inciso 6 do artigo 1521 não se aplica à união estável. Repito, se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente. Né? Então, o que esse parágrafo primeiro admite expressamente, né, é a união estável entre pessoas que mantiveram seu estado civil de casadas, mas se encontram separadas de fato ou judicialmente. Tá? O parágrafo 2º do mesmo artigo diz que as causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Essas causas suspensivas, que também estudamos lá na aula sobre o casamento, né, essas causas suspensivas não se aplicam à união estável, certo? E isso significa que, mesmo que elas não tenham sido observadas, nada irá impedir que se reconheça a união estável. Na verdade, gente, as causas suspensivas não impediam nem a realização do casamento, certo? Lembram disso? Né? Então, também não impedem a caracterização da união estável, certo? Mas o importante agora é darmos atenção para esse caput do 1723, porque é necessário analisarmos cada um desses requisitos aí mencionados. Né? Faremos isso agora, então. Para a caracterização de uma união estável não se exige solenidade alguma. Né? Uma das suas características é justamente a ausência de formalismo para sua constituição. Né? O casamento, como vocês já estudaram em aulas anteriores, é bem diferente. Né? Precisa de um processo de habilitação, publicação de editais, várias outras formalidades, solenidades. A união estável, ao contrário, independe de qualquer formalismo, certo? Isso traz, de certo modo, né, uma aparente vantagem para a união estável, até porque ela acaba não acarretando nenhuma dificuldade para a dissolução. Né? A dissolução da união estável, para a dissolução, basta aí o mero acordo entre os interessados. Havendo um consenso, pronto, se dissolve. Né? Por outro lado, né, essa ausência de solenidade, de formalismo da união estável acaba dificultando a prova, né, de que ela se caracterizou, né, justamente por falta de um documento constitutivo. Nós falaremos desse documento um pouco mais adiante. Mas justamente essa ausência de formalidade é que acaba também dificultando a sua prova. Né? Lemos na tela anterior o caput do artigo 1723. E lá, daquele artigo, vamos destrinchá-lo agora. Né?
nós tiramos vários requisitos, né? Vários pressupostos para a configuração da união estável. Um deles é a convivência mori uxório, ou mori uxório, né? Que é a comunhão plena de vida, né? Semelhante àquela das pessoas casadas, né? Essa comunhão de vidas deve existir tanto no sentido material quanto imaterial, né? Como já disse, similar à de pessoas casadas, né? Engloba aí aquela mútua assistência, né? Material, moral, espiritual, né? A troca de interesses, soma de interesses da vida, né? Da vida pessoal, da vida profissional, né? Da vida em conjunto deles, né? E a atenção que ambos devem ter um em relação ao outro, né? O que se discute aí, quando se fala em convivência, é acerca da necessidade ou não da coabitação, né? Ou vida em comum, como se fala, né? Sob o mesmo teto, né? E a verdade é que alguns autores sustentam que é uma das características mais marcantes da união estável é essa vida em comum, né? Sob o mesmo teto, a coabitação. Vários sustentam que a absoluta necessidade de coabitação para a configuração da união estável, né? Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 382, que diz que a vida em comum sob o mesmo teto, mori uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato, né? E esses que defendem a necessidade de coabitação, né, dizem, sustentam inclusive que essa súmula não vigora mais, né? Ela caiu no esquecimento porque ela não pode mais ser aplicada porque ela se refere a concubinato numa época em que sequer se pensava em falar em união estável com essas características, né? E essas pessoas sustentam que é muito difícil imaginar que um casal tenha a intenção de constituir família se não tem vida em comum sob o mesmo teto, se não estão morando na mesma casa, né? Alguns tribunais, por outro lado, né, já vêm afastando a aplicação da súmula 382 do STF, né? Justamente para sustentar essa corrente, né? Afirmando, por exemplo, que não é possível reconhecer o relacionamento afetivo, mesmo que seja de longa data, né? Não é possível configurar uma união estável se as partes não vivem sob o mesmo teto, né? Então, há decisões nesse sentido, né? É claro que sempre pode acontecer, e mesmo as pessoas que sustentam a necessidade de coabitação concordam com isso, que pode acontecer de os companheiros, excepcionalmente, não viverem sobre o mesmo teto, não coabitarem, né? Por um motivo que seja justificável, como uma necessidade profissional, por exemplo, né? Mas nesse caso, mesmo admitindo essa exceção, se faz necessário, em que pese o distanciamento físico, né, a efetiva convivência, né, que acaba sendo representada por encontros frequentes, né, mútua assistência, vida social em comum pública, né? Nesses casos não seria possível negar a configuração da união estável, certo? Agora, o que eu penso a respeito disso junto com alguns outros autores, né? Não dá para negar, não se pode ignorar que o comportamento de vários casais que assumem a posição de companheiros ou até de casados, né, de cônjuges, né, moram em casas separadas. Não dá para ignorar esse fato, né? E nem por isso se pode afirmar que não estão casados ou que não vivem em união estável, né? Mesmo que o casal, mesmo que os companheiros morem em casas diferentes, né? Se eles assumirem uma relação afetiva,
né? Se eles estão com o propósito de constituir família, se eles se encontram na posse do estado de casados, né? Se eles vivem publicamente, né? Se eles se apresentam com a aparência de casados, né? Tem-se que admitir a união estável, né? E penso que é justamente essa a tendência, assim como vários outros autores também sustentam isso. Eu penso que é essa a tendência, né? Justamente a de dispensar a convivência sob o mesmo teto para a caracterização da união estável. Não se faz necessária a coabitação, né? Mas se exige, evidentemente, relações regulares, habituais, contínuas, públicas, né? O direito brasileiro ele não acata mais a coabitação como requisito essencial para caracterizar ou descaracterizar a união estável, né? Até porque, como eu já disse, hoje em dia é comum existirem casamentos em que os cônjuges vivem em casas separadas, né? E, aliás, sobre isso, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido, né? Já decidiu que não se exige a coabitação, né? Que a coabitação não configura um requisito essencial para caracterizar a união estável, né? A, a convivência sob o mesmo teto, diz o STJ, pode ser um dos fundamentos a demonstrar a união estável, né? Mas a ausência da coabitação não pode afastar de pronto, de imediato, a sua caracterização, certo? Então, existe essa polêmica aí quanto à coabitação, mas eu penso que, sim, a falta de coabitação torna mais difícil a prova da união estável, não tenha dúvida, né? E torna mais difícil a caracterização, né? Mas não pode impedir a caracterização da união estável, certo? Outro requisito é a affectio maritalis, que é a intenção evidente de constituir família, né? O ânimo, o objetivo de constituir uma família. Meros encontros amorosos, né? Ou ainda que sejam constantes, regulares, frequentes, né? Eles não configuram união estável, mesmo que os companheiros, os parceiros mantenham relações sexuais, né? Eles não configuram união estável. É essencial para a caracterização da união estável, além de outros requisitos do artigo 1723, né? Que haja entre os conviventes, né? Não só o afeto, mas também aquele ânimo, aquela intenção, o claro e firme propósito de constituir uma família, né? Eu penso até que, na verdade, o requisito exigido pelo 1723, né, quando ele diz objetivo de construir família, na verdade já é o requisito consiste na efetiva constituição de família, né? Não basta para a configuração da união estável a simples vontade ou a intenção, né, ou só o objetivo, né? É preciso que ocorra a efetiva constituição de família, né? Até porque, se não fosse assim, né, o simples namoro ou um noivado, né, já seria equiparado à união estável, porque num namoro ou num noivado há o objetivo de formação familiar, né? Ou pode haver, né, o objetivo de formação familiar. E, na verdade, não, o namoro ou o noivado não configura união estável, está longe disso acontecer, né? O que é difícil é provar a presença desse requisito, né, o cumprimento desse requisito, a affectio maritalis, né, porque se trata de um elemento subjetivo, né, que é não só a própria constituição da família, mas também a intenção, é algo complicado de se provar, né? Geralmente se demonstra o cumprimento desse requisito através de indícios, né?
por exemplo, a frequência conjunta a eventos familiares, sociais, né? Ou, de repente, um casamento religioso, né? Um casamento realizado somente perante a autoridade religiosa, a mantença de um lar comum, né? De uma casa, a existência de filhos da união também é um indício forte dessa constituição de família, né? A mútua dependência econômica, né? Dependência financeira entre os companheiros, né? Alguns empreendimentos ou investimentos em parceria, né? Até contas bancárias conjuntas, enfim, são indícios que podem facilitar a presença, a demonstração da feste maritalis. A notoriedade é outro requisito para a configuração da união estável. O artigo 1723 ele é bastante claro, né, que para se configurar a união estável, a convivência tem que ser pública, né? Então, não pode a união dessas pessoas permanecer em sigilo, em segredo, na clandestinidade, ser desconhecida perante a sociedade, né? Ou no meio social, né? O que se requer é que essa união seja notória, pública, né? O relacionamento amoroso deve ser eivado de publicidade e notoriedade, né? Os companheiros têm que se apresentar a toda a sociedade como se fossem marido e mulher, mori uxório, né? Relações clandestinas, como eu disse, né, desconhecidas da sociedade, não caracterizam união estável, certo? A convivência, além de pública, deve também ser contínua, como dito expressamente lá no artigo 1723 do Código Civil, né? Não, ou seja, ela tem que ser estável, né? Eu até acho que nem precisava constar o termo contínua lá no 1723, porque a própria denominação do instituto já demonstra esse requisito, né? União estável, né? Então, o relacionamento dos companheiros tem que ser duradouro, tem que se estender no tempo, né? Não há um prazo, certo? A lei 8.971 de 94, como já dissemos, ela exigia um prazo de 5 anos de convivência para a configuração da união estável, ou existência de filho, né? A lei posterior, a lei 9.278 de 96, nada disse acerca de tempo mínimo de convivência ou existência de filho para a caracterização da união estável. Mas ainda hoje, para alguns autores, né, seria mais razoável se a lei determinasse, exigisse um prazo mínimo de convivência, né? Eu penso que não, acho que engessar isso fugiria da realidade, né? Mas é fato que tem que ser duradouro, né? Tem que ser estável, né? Como pode um relacionamento afetivo ser público, contínuo e duradouro se ele não for prolongado, né? Se não tiver algum tempo, né? O tempo que seja razoável, pelo menos, para indicar que está constituída uma entidade familiar, certo? Então, embora não tenha prazo, a estabilidade do relacionamento é indispensável para a configuração da união estável. O juiz aí deve, em cada caso concreto, né, verificar se a união perdura por um tempo suficiente ou não para o reconhecimento da estabilidade da união estável, né? A estabilidade da união. E sempre investigando junto com isso, né, a constituição da família, se ela ocorreu ou se ela não ocorreu, tá? Enfim, quando o Código Civil afirma no artigo 1723 que a convivência deve ser duradoura, ele está exigindo estabilidade, ele está exigindo uma duração prolongada daquele relacionamento. Outro requisito é a continuidade, né? Também está lá, além da convivência ser pública e duradoura, ela tem que ser
pública e duradoura, ela tem que ser também contínua, sem interrupções, sem rupturas sérias e prolongadas, né? A solidez do relacionamento, né, é que demonstra esse caráter contínuo dele, né? É claro que desentendimentos, brigas, desavenças ocorrem com todos os casais, né? Não só durante o namoro, o noivado, mas também no casamento ou até numa relação de união estável, né? E muitas vezes essas desavenças geram rupturas do relacionamento, né? Breves rupturas e até muitas vezes também a posterior reconciliação, né? O que se tem que apurar aí é que se o rompimento for sério, né, perdurando aí por tempo que demonstre efetiva quebra da vida em comum, né, então o que estará acontecendo aí é justamente o rompimento da união estável, certo? Aqui neste ponto também cabe ao juiz analisar o caso concreto, né? Analisar as circunstâncias, as características de cada caso, né? E decidir depois, com bom senso, se a hipótese caracteriza a união estável, né? Configura a união estável, mesmo tendo havido, por exemplo, a ruptura do relacionamento e a sua posterior reconciliação ou não, tá? A inexistência de impedimentos matrimoniais é outro requisito para a configuração da união estável, como já vimos e comentamos ao analisar o parágrafo 1º do artigo 1723, que veda, que proíbe a constituição da união estável se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Faz uma ressalva, como já dissemos também, né, com relação ao inciso 6, né? O inciso 6 do 1521 proíbe o casamento das pessoas casadas. Mas essas pessoas, se forem separadas judicialmente ou de fato, elas podem constituir união estável, né? Então, a inexistência de impedimentos matrimoniais é um requisito para a configuração da união estável, o que nos leva ao entendimento, analisando lá o artigo 1521, né, que não podem constituir união estável, por exemplo, os ascendentes com os descendentes, né? Não podem constituir união estável os afins em linha reta, né? Sogro e nora, sogra e genro, padrasto e enteada, madrasta e enteado, né? E lembrando que o parentesco por afinidade, né, ele resulta tanto do casamento como da união estável, né? Tá lá no artigo 1595 do Código Civil, né? Também não podem constituir união estável os irmãos, sejam unilaterais ou bilaterais, os colaterais até o 3º grau, e, por fim, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Enfim, a inexistência de impedimentos matrimoniais é um requisito para a configuração da união estável, com exceção do previsto no artigo 1521, inciso 6, ou seja, as pessoas casadas, se estiverem separadas de fato ou judicialmente, podem constituir união estável. Por fim, penso ser importante chamar a atenção para duas questões polêmicas, né? Uma delas, que eu até acho que nem é mais polêmica, né, é que alguns autores ainda insistem em colocar a diversidade de sexos como requisito para a configuração da união estável, né? Isso decorre da análise do que diz a Constituição Federal, segundo esses que sustentam a diversidade de sexos como requisito, né? Porque a Constituição Federal e também o Código Civil, eles estabelecem que a união estável entre um homem e uma mulher pode ser reconhecida como entidade familiar. Então, surge daí, exatamente dessa expressão, um homem e uma mulher, né, o entendimento que a diversidade de sexo é requisito essencial
para a configuração da união estável, né? Penso que hoje isso é absolutamente insustentável, né? O Supremo Tribunal Federal, com razão, né, numa decisão proferida em 2011, já permitiu a aplicação do artigo 1723 do Código Civil às uniões homoafetivas, né? Deixou lá bastante claro que o não reconhecimento de uma união homoafetiva contraria preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como a igualdade, a liberdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, enfim, né? Então, a diversidade de sexo não é mais um requisito para a configuração da união estável, em que pese um ou outro autor ainda insistir em inserir essa diversidade de sexo como essencial para a caracterização dela, tá? Outro ponto importante e que merece ser mencionado, e esse sim é polêmico, né? É a inclusão por alguns autores da relação monogâmica como um requisito para a configuração da união estável, né? E isso é o que prevalece, esse é o entendimento que prevalece, né? O que significa o quê? Aquele que já vive em união estável não pode constituir outra, né? Assim como a pessoa casada, que não seja separada de fato ou judicialmente, também não pode constituir união estável. Mas aí surgem dois institutos, digamos assim, que geram a polêmica, né? Vocês já estudaram o casamento putativo, né? Mas não há previsão no Código Civil da união estável putativa, né? E também a questão do poliamorismo, que já comentamos em aulas anteriores. Esses dois assuntos específicos, união estável putativa e poliamorismo, merecem uma análise um pouquinho mais detalhada, que faremos agora nas telas seguintes. Muito bem, para falar da união estável putativa, é importante relembrar rapidamente o que diz o Código Civil sobre o casamento putativo, né? Está lá no artigo 1561, que fala assim: embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Então, o casamento putativo, né, é justamente aquele que, embora anulável ou até mesmo nulo, né, ele foi contraído de boa fé por um ou por ambos os cônjuges, né? O caput fala sobre o casamento ter sido contraído por ambos os cônjuges, mas o parágrafo 1º fala por um deles, né? E o parágrafo 2º apresenta o caso de ambos estarem de má fé, né? Então, o que o casamento putativo significa é justamente a necessidade de se preservar aquele que agiu, preservar os direitos daquele que agiu de boa fé, né? Como assim, diz o 1561, como assim produz todos os efeitos em relação a quem esteja de boa fé, né? A quem estava de boa fé, né? Então, se você casou, por exemplo, pelo regime da comunhão universal de bens, né, e o seu casamento foi anulado ou foi declarado nulo por conta de algum impedimento, né, o marido, por exemplo, o homem sabia que estava impedido de casar, mas a mulher não, né? Então o casamento, como ela estava de boa fé, vai produzir efeitos em relação a ela, certo? Isso significa, na prática, por exemplo, que como eles casaram pelo regime da comunhão universal de bens, ela tem meação dos bens dele, né? Mas ele não tem meação dos bens que ela levou para o casamento, né? Isso em termos bem simples, apenas para relembrar, certo? O Código Civil,
ele não traz nenhuma previsão para a união estável putativa, certo? Tem uma previsão lá no capítulo específico da união estável, né, no artigo 1727, que diz assim: as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato. É exatamente o que já dissemos anteriormente, só que agora adaptado para a nova versão do Instituto, né? Então é o seguinte, nós não falamos aqui nesta aula que a doutrina e a jurisprudência começaram a diferenciar o concubinato puro do concubinato impuro. Não se falava na época em união estável, certo? Falava-se em concubinato, né? E havia o concubinato puro e o concubinato impuro, certo? Concubinato puro, a união de pessoas desimpedidas para o casamento, ou seja, a união de pessoas, né, que poderiam se casar, né? Essa união de pessoas desimpedidas para o casamento constituía o concubinato puro, que hoje nada mais é do que a união estável, certo? Então, guardem bem, o antigo concubinato puro, que se caracterizava pela união de pessoas desimpedidas para o casamento, hoje é o que a gente chama de união estável, tá? O concubinato impuro, por sua vez, né, o concubinato impuro, por sua vez, era a união de pessoas impedidas de casar, né? Hoje, o antigo concubinato impuro passa a ser chamado simplesmente de concubinato, né, segundo esse artigo 1727. Então, antigamente, concubinato puro e concubinato impuro. Hoje, atualmente, união estável e concubinato, sendo que concubinato é a união de pessoas impedidas de casar, né? Isso é o que diz o artigo 1727. E não tem uma disposição que fale da união estável putativa. E eu colei aí esse artigo 1727 do Código Civil, porque nós vamos utilizá-lo para sustentar algo, para sustentar a possibilidade de reconhecimento da união estável putativa. Então, pensem o seguinte, nós vamos trazer aqui um exemplo caricaturizado, né, de união estável putativa, ou pelo menos de uniões estáveis plurimas, como alguns falam, outros dizem uniões estáveis paralelas, né, que grande parte da doutrina sustenta não ser possível, né? Quem já vive em união estável não pode passar a viver uma segunda união estável concomitante ao mesmo tempo, né? Mas imaginem assim, vamos caricaturizar. O Astolfo, morador na área rural do interior, de uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, né? E vendedor de produtos agrícolas, né? Ele começou a namorar a Maria e a partir do ano 2000 eles passaram a viver juntos. Uma convivência pública, contínua, duradoura, né, com o objetivo de construir família. Eles não têm filhos, mas têm até cachorro, tem passarinho, papagaio, né? E todo mundo conhece eles como se casados fossem, certo? O Astolfo, então estamos aí diante de uma união estável, certo? Em nossa história caricaturizada aqui, tá? O Astolfo ia muito para São Paulo, capital do estado, né, porque lá é a sede da empresa para a qual ele vende os produtos agrícolas, né? E lá ele conheceu uma colega de trabalho, a Joana, né? E a Joana, e acabou se engraçando com a Joana, e a Joana com ele, né? A empresa para a qual ele trabalha montou um apartamento para ele lá, porque os negócios prosperaram, né? E ele passou a morar junto com a Joana, desde 2002, né? A partir de 2002, né? Com a Maria, a partir de 2000. A partir de 2002 ele passou a morar junto com a Joana. E eles já têm 3 filhos, certo? Então, todos na empresa tratam eles como marido e mulher,
né? Não são casados. Passaram a coabitar, passaram a ter uma convivência pública, contínua, duradoura, né? E constituíram uma família, né? Parece que estamos diante de outra união estável, mas acontece que o Astolfo não deixou a Maria, certo? Ele continua, entre aspas, morando com a Maria, porque ele fica 15 dias num lugar, 15 dias em outro, né? Essa empresa dele abriu uma filial, né? Uma filial lá no Mato Grosso, porque lá grande parte dos clientes do Astolfo, né, estava lá. E aí o Astolfo lá no estado do Mato Grosso, né, numa fazenda lá, que é a fazenda que mais compra dele, a proprietária é a Beatriz. E a partir de 2006, ele passou a residir junto com a Beatriz lá na fazenda, no mesmo quarto. Todos os funcionários o tratam como os funcionários da fazenda os tratam como marido e mulher, né? Eles fizeram um empreendimento fantástico lá, estão ganhando muito dinheiro juntos, né? Eles não têm filhos, mas tem até um gato lá que mora junto com eles na casa, né? Mas criaram uma empresa, né, com o nome dos dois e estão ganhando muito dinheiro com isso e estão morando juntos lá, né? Só que o Astolfo fez isso a partir de 2006 com a Beatriz, sem deixar a Joana e sem deixar a Maria. Não bastasse isso, né? A partir de 2010, né, quando o Astolfo teve que ir para Brasília, né, lá em Brasília, né, para analisar negócios já agora em outro nível, né, negócios da empresa com o poder público federal, né, o Astolfo teve um contato com a Bernadette, né, e a partir de 2010 passou a morar junto com a Bernadette também, né, e eles já têm 2 filhos. Certo? Então, o Astolfo fez isso, né? Criou uma nova família com a Bernadette, né? Todos no prédio onde eles moram tratam como marido e mulher. E o Astolfo não deixou a Beatriz, a Joana e a Maria. Com todas essas, o Astolfo tem uma convivência pública contínua, duradoura. E constituiu família. E aí a questão que surge é a seguinte: o que é a união estável aí e o que não é a união estável, né? Segundo o entendimento que já analisamos em telas anteriores aí, né, parece que a primeira é uma união estável, a união de Astolfo e Maria. As demais, não. As demais seriam concubinato, né? 3 possibilidades, ou 3 correntes, ou 3 entendimentos, no mínimo, podem surgir aí. Bem resumidamente, estão aí. Há quem sustente que nenhum desses relacionamentos é união estável, né? Outros, que o primeiro relacionamento é uma união estável. E os demais, né, são uniões estáveis putativas. E há também os mais liberais que defendem tudo isso é união estável. Ele está em 4 uniões estáveis paralelas, né? São uniões estáveis plurimas. A questão, para mim, aí se resolve justamente aplicando-se o artigo 1561 do Código Civil, que trata do casamento putativo, para tratarmos ou para criarmos a união estável putativa, né? O fato é que Astolfo ele tem conhecimento de que vivia em união estável com Maria, certo? Só que Joana não sabe disso. Beatriz não sabe de Joana e de Maria, né? E Bernadette não sabe de Beatriz, de Joana e de Maria. Uma não sabe da outra, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo bem, este aqui é uma união estável, as outras não são, mas são uniões estáveis putativas, né? Por quê? Porque Joana está de boa fé.
Astolfo não está, né? Com certeza não, porque ele sabe que ele tem uma união estável anterior. Mas Joana está de boa fé em nossa história aqui. Beatriz está de boa fé em nossa história, né? E Bernadette está de boa fé em nossa história, né? E essa boa fé consiste justamente na ignorância da existência de vícios ou de impedimentos para a configuração da união estável, né? Se aceitarmos a ideia, ou se provar que Bernadette, Beatriz, Joana estão realmente agindo de boa fé, ou seja, elas desconhecem as relações, as outras relações de Astolfo, né? Para mim, caracterizada estará a união estável putativa em relação a cada uma delas, né? E isso significa que os bens adquiridos, que essa união estável vai produzir todos os efeitos em relação a elas, não em relação a Astolfo. Certo? Então, dizer que não existe a união estável putativa no ordenamento jurídico brasileiro é fácil para deixar de lado, né, relações afetivas que de fato existem, né? Então, eu acho que não podemos ignorar que existem situações, circunstâncias como essas que estamos vendo aqui do Astolfo, né? E não reconhecer direitos de Beatriz, de Joana, de Bernadette, só porque são posteriores a Maria, né? É algo muito injusto com elas, né? E geraria e ofenderia princípios, inclusive constitucionais, né? Então eu penso que é absolutamente, inclusive da dignidade da pessoa humana, né? Eu penso que é absolutamente necessário que se reconheça a possibilidade de caracterização da união estável putativa, aplicando-se analogicamente o que diz o Código Civil acerca do casamento putativo, né? Só assim, penso eu, se estará fazendo justiça em relação àquelas pessoas. Eu pus aqui como exemplo de, entre aspas, vítimas do Astolfo, né, as mulheres, mas pode ser o contrário, pode ser uma mulher que tem vários homens, isso não importa, né? Não importa o sexo, não importa o gênero aí, né? O fato é que essas uniões posteriores, elas têm que produzir efeitos em relação a quem estava agindo de boa fé. Essa é uma opinião. Pensem a respeito para que consigam ter a opinião própria, né? Eu penso dessa maneira, ok? E eu mencionei aqui o artigo 1727 do Código Civil, que diferencia concubinato de união estável, justamente para delimitar ou denominar até a regra para essa apuração, né? Então, lembrem aqui, antigamente, concubinato puro, que hoje é união estável, e concubinato impuro, que hoje é simplesmente concubinato, né? Então, antigamente existia concubinato puro, concubinato impuro, e hoje simplesmente união estável e concubinato. Então, como o 1727 fala que as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato, eu penso ser possível a gente criar uma subdivisão do concubinato aqui, né? Criar uma divisão, uma classificação, digamos assim, do concubinato, né? Estabelecendo o quê? O concubinato adulterino, né? Que seria o caso do Astolfo aqui, né? Porque aqui ele vive em união estável, né? E chamaríamos essas outras relações dele de concubinato adulterino, né? Agora, o concubinato adulterino, ele poderia também ser classificado em puro ou impuro, né? Então, existiria o concubinato adulterino impuro, que é aquele que se caracteriza quando o convivente da segunda relação, nesse caso aqui Astolfo tinha mais 3, né? Quando o convivente da segunda relação tem ciência do relacionamento anterior do seu companheiro, né? E portanto está agindo de má fé,
Esse seria o concubinato adulterino impuro, né? E por outro lado, o concubinato adulterino puro, né? O concubinato adulterino puro se caracterizaria quando o convivente da segunda relação não tem ciência do relacionamento ou dos relacionamentos anteriores. Portanto, o convivente da segunda relação, neste caso, segunda, terceira e quarta, né, estariam agindo de boa fé. Esse seria o concubinato adulterino puro. Né? E por que essa diferença? Né? Justamente porque, diante do concubinato adulterino puro, ou seja, quando os conviventes ou o convivente da segunda relação não tem ciência do relacionamento anterior de seu companheiro ou companheira, né, nesses casos, né, seria possível caracterizar uma união estável putativa, né, notadamente para prevalecer ou para favorecer, né, ou até não prejudicar aquele que está agindo de boa fé, né? Repito, Joana, em nossa história aqui, né? Joana, Beatriz e Bernadette não tinham ciência do relacionamento, dos outros relacionamentos de Astolfo. Portanto, estaríamos diante aqui de uniões estáveis putativas, certo? É isso que eu penso ser possível sustentar. Outra polêmica que surge quando se apresenta a relação monogâmica como um requisito para a configuração da união estável diz respeito ao poliamorismo ou poliamor, né? O poliamorismo é uma modalidade de manifestação de afeto, né, que é pautada na pluralidade e concomitância de vínculos amorosos, com absoluto conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. O poliamorismo ou o poliamor, ele é uma teoria da área da psicologia, né? Uma teoria psicológica, né? Mas que já vem ganhando terreno na seara do direito, né? E essa teoria, como eu disse, ela admite a possibilidade de coexistirem, né, duas ou mais relações afetivas paralelas, né? E seus participantes, né, seus partícipes, as pessoas que integram essas relações afetivas paralelas, eles se conhecem e se aceitam, né? É uma relação múltipla e aberta, certo? Então, é uma situação realmente que foge do padrão comportamental da vida afetiva da grande parte da população, né? Dos cidadãos, mas é uma realidade existente, né? E que já é objeto de reflexão aí da doutrina, né? E já existem casos sendo apreciados aí pelos tribunais brasileiros, né? Tem um caso real que eu vou caricaturizar aqui também, né, de um cantor já falecido, né, que eu vou chamá-lo aqui de Mr. Astolfo para manter o nome anterior que utilizamos, né? E esse Mr. Astolfo, ele tinha um relacionamento com Maria, um relacionamento afetivo, né, uma convivência pública contínua e duradoura com a Maria, né? Também tinha com a Joana, também tinha com a Beatriz, né? E não se sabe ao certo, mas parece que também tinha com a Bernadette, né? Então, essa pessoa, o Mr. Astolfo, possuía ao mesmo tempo 4 relacionamentos afetivos, né? Todos públicos, contínuos e duradouros, né? E com o absoluto conhecimento e consentimento de todas as pessoas envolvidas, né? O Mr. Astolfo teve 32 filhos com 14 mulheres, né?
e 3 companheiras, ou 4, porque a Bernadette aqui ainda eu não consegui apurar com certeza se ela realmente era uma companheira ou não. Mas enfim, ele teve 32 filhos com 14 mulheres, mas relacionamentos afetivos públicos, contínuos e duradouros teriam ocorrido, ou teriam ocorrido com essas 4, com a Maria, com a Joana, com a Beatriz e com a Bernadette. Né? Então, como tratar isso? Né? Se você analisar até a questão da fidelidade, né? Porque fidelidade tem origem lá no latim fidelis, né? Que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Ora, o Mister Astolfo, a Maria, a Joana, a Beatriz e a Bernadette, todos eram fiéis, porque a fidelidade é uma característica, e essa é a explicação de fidelidade, né? Uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro, que diz a verdade. Né? Então, analisando sob esse prisma, né, não havia infidelidade entre essas pessoas nesses relacionamentos, porque todos se conheciam, todos se aceitavam mutuamente. Né? E a questão que surge é assim, como tratar isso juridicamente? Né? Existiam 4 uniões estáveis, né, paralelas, né? É diferente do que falamos da união estável putativa, porque lá uma não conhecia a outra, aqui todas se conhecem. Né? Então, várias discussões surgem sobre isso, né? E há quem sustente aí que união estável é somente, configurou somente com a primeira, com as demais, não. Né? O que nós temos que perceber e encarar é que não resta a menor dúvida de que é um caso que foge completamente daqueles parâmetros de normalidade. Né? E se é que dá para se falar hoje em algo normal. Né? Porque normal às vezes dá o tom de algo certo. Será que tem algo certo e algo errado quando se trata de afeto, de relacionamento afetivo, com o consentimento das pessoas? Né? Esse caso, ou casos como esse, apresentam particularidades específicas e que merecem a atenção do julgador, merecem um tratamento especial do julgador. Não dá para ignorar esses relacionamentos. Né? É possível flexibilizar a fidelidade, aí o dever de fidelidade, encarando-a de outro modo. Né? Será que a fidelidade realmente é no sentido antigo, né? Num sentido como todos encaram? Será que é um aspecto do comportamento humano que é absoluto e inalterável? Né? Será que a vontade das partes não podem alterar isso? Né? Eu penso ser possível falar em fidelidade sem exclusividade com uma única pessoa. Justamente como ocorre com o denominado aí poliamorismo ou poliamor. Né? Então, eu quero chamar a atenção para esse caso, ou para casos como esse, que não podem fugir à apreciação da doutrina, dos estudiosos, da jurisprudência, dos julgadores, né? E deve-se respeitar, penso eu, né, a vontade deles. Eles realmente quiseram agir dessa maneira. Né? Como, por exemplo, partilhar bens num caso como esse, né, é algo que merece, repito, um tratamento especial daquele que vai julgar, daquele que vai apreciar esse caso. Certo? Do mesmo modo como fez com o casamento, o Código Civil também elencou os direitos e deveres dos companheiros, né? Estabelecendo lá no artigo 1724 que as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Então,
semelhantes àqueles já estudados que dizem respeito aos cônjuges num casamento, né? Então, o dever de assistência, né, compreende aí tanto assistência material, como alimentos naturais, civis, para subsistência, auxílio econômico para subsistência do companheiro, e também a assistência imaterial, né? Além disso, o dever de guarda, sustento e educação dos filhos, né? E ainda o dever de respeito, né, de lealdade, né, que tem relação inclusive com o dever de fidelidade. Nada mencionou nesse ponto da união estável, nesse artigo 1724, acerca da coabitação, né? E nós já comentamos nesta aula se isso se trata realmente de um requisito para a configuração da união estável, né? Outros direitos também surgem, né, de uma relação afetiva que caracteriza a união estável, como o direito à herança, que é tratado lá no curso de Direito das Sucessões, o direito a alimentos, que será tratado aqui nesse curso de Direito de Família, o direito ao uso do nome, o direito à proteção do bem de família, direitos previdenciários, né, o direito real de habitação, e aí surge uma polêmicazinha a respeito desse assunto. Por quê? Porque o Código Civil não previu expressamente o direito real de habitação do companheiro sobrevivente, né? Mas fez isso com relação ao cônjuge sobrevivente, lá no artigo 1831 do Código Civil, né? Lá nesse artigo 1831, diz o Código Civil que ao cônjuge, né, sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. É uma forma de proteger o cônjuge, o viúvo ou a viúva, né, o cônjuge sobrevivente. Mas previu isso apenas em relação ao cônjuge, não em relação ao companheiro sobrevivente, né? Mas já há um forte entendimento de que o direito real de habitação deve sim também ser estendido ao companheiro sobrevivente, tá? Dois fundamentos, né? Seja em razão de uma interpretação analógica desse artigo 1831, que vimos agora, né? Ou seja por não ter sido revogada a previsão contida lá na Lei 9.278 de 96. Né? Essa lei 9.278 de 96 previu sim o direito real de habitação do companheiro sobrevivente. E há um forte entendimento de que esse artigo exclusivamente, especificamente esse que tratava do direito real de habitação, não foi revogado pelo novo Código Civil, certo? E outro direito também é o direito à meação, né? Esse direito do companheiro é aquele que decorre justamente do regime de bens aplicável à união estável, né? E o regime de bens aplicável à união estável é tratado no artigo 1725, né? Está dito lá o seguinte: na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Então, primeira observação aí, primeira lembrança importante é que a união estável, uma das características da união estável, é justamente a ausência de solenidade para sua configuração, né? Então, é necessário ter um contrato escrito para configurar a união estável? Não, não é necessário, certo? O contrato escrito por si só prova a existência de uma união estável? Também não, certo? Até porque a gente encontra várias pessoas aí, vários casais que celebram um contrato de união estável, que pode ser particular ou por escritura pública, né? Simplesmente para se tornarem sócios de clube esportivo, né? Enfim, o contrato escrito por si só não prova a união estável, né? E a união estável é possível ser configurada sem que haja contrato escrito, certo? Resumindo, o contrato escrito não é um requisito para a configuração da união estável.
Mas voltando ao 1725, diz lá que, salvo um acordo entre as partes, entre os companheiros, né, aplica-se às relações patrimoniais do que couber o regime da comunhão parcial de bens. Né? Então, o regime, assim como no casamento, né, o regime oficial numa união estável também é o regime de comunhão parcial de bens, o chamado regime supletivo, como alguns denominam. Né? Isso significa que os bens, em linhas bem gerais, né, vocês já estudaram as regras dos regimes de bens previstos no Código Civil, mas os bens adquiridos a título oneroso pelos companheiros, em nome próprio de cada um ou em nome de ambos, na constância da união estável, pertencem a ambos os companheiros. Né? E devem ser partilhados em caso de dissolução da união estável, observando-se, claro, as normas que regulam o regime da comunhão parcial de bens. Né? O que o 1725 permite é que os companheiros estipulem por escrito de maneira contrária. Né? Eles podem adotar, por exemplo, outro regime de bens, como o da comunhão universal, o regime da separação total, ou até estabelecer algumas outras regras. Né? Algo interessante para se mencionar aí é que a lei, o Código Civil não impôs nenhuma restrição à liberdade dos companheiros no que diz respeito à adoção do regime de bens, né? A escolha do regime de bens. No casamento existe restrição, lembrem disso. Né? Tem regra lá, 1641 do Código Civil, diz claramente que os maiores de 70 anos devem se casar obrigatoriamente pelo regime da separação de bens. Não tem previsão disso para a união estável. Né? Alguns autores entendem que essa regra do artigo 1641 também se aplica por analogia nos casos de união estável de pessoas maiores de 70 anos. Ou seja, em caso de união estável de pessoas maiores de 70 anos, o regime obrigatório seria o da separação de bens. Né? O STJ, até o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu nesse sentido, né? Estabelecendo lá, decretando que na união estável seria obrigatório o regime de separação de bens no caso do companheiro com idade igual ou superior a 70 anos. Né? Eu, particularmente, discordo radicalmente disso, não concordo nem com essa regra para o casamento. Né? Menos ainda para a união estável. Tá? Em minha opinião, acho perfeitamente possível não obedecer esta regra. Né? Porque não se trata, primeiro, de uma regra prevista para a união estável. Se o legislador quisesse, como se trata de uma restrição, se o legislador quisesse, teria colocado expressamente isso no código e não o fez. Certo? Mas saibam que existe essa discussão. Por fim, para terminarmos esta aula, diz o Código Civil também sobre a conversão da união estável em casamento. Né? Na Constituição Federal, lá no parágrafo 3º do artigo 226, que já comentamos, né, na parte final dele, né, diz que a lei deve facilitar sua conversão em casamento. Né? Então, diz a Carta Magna que é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Né? E aí vem o artigo 1726 do Código Civil, né? E estabelece que a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. De imediato eu já emito minha opinião a respeito disso. Se a Constituição disse que a lei deveria facilitar a conversão da união estável em casamento, o Código Civil não obedeceu isso. Né? Em minha opinião, dificultou. Né? Porque para efetuar, analisando 1726, que também surgem polêmicas em relação a ele, né? Surgem discussões em relação a como aplicá-lo, né? Mas a princípio, penso que para efetuar a conversão da união estável em casamento, né, o que o 1726 está
dizendo é que as partes devem requerer isso para um juiz de direito, certo? E que vai analisar e decretar a conversão ou não, né? Se ele deferir tudo isso judicialmente, né? Se ele deferir o pedido, né, aí é feito o registro, o assento no registro civil, né? Alguns entendem que se dispensa aí o processo de habilitação para o casamento, né? Outros entendem que é absolutamente necessária na conversão da união estável em casamento, é absolutamente necessário observar o processo de habilitação, porque se está convertendo em casamento, seria preciso apreciar se os companheiros estão, por exemplo, impedidos de casar, né? E somente depois de passar pelo processo de habilitação, né? Então demonstra que eles estão habilitados para o casamento, e aí surge uma outra situação. Eles precisam provar que já viviam em união estável, né? O que eu acho até um contrassenso, né? Porque o casamento, uma vez casados, uma vez convertida a união estável em casamento, a data do casamento não vai retroagir a data da união estável, né? Eles serão considerados casados a partir da data do casamento, né? O que se dispensa, isso parece até ser meio pacífico, seria a celebração do matrimônio, né? O resto seria necessário observar, né? De acordo com o que está no 1726 e com a interpretação de grande parte da doutrina, né? Então, a lei diz a Constituição que a lei deveria facilitar a conversão da união estável em casamento. Penso até que talvez seja impossível isso acontecer, né? Porque é muito mais fácil, né, do que ter que requerer ao juiz de direito, abrir um processo judicial para a conversão da união estável em casamento, né? É muito mais fácil casar. Vai lá no cartório, faz o processo de habilitação e se casa, né? Seria muito mais prático e rápido do que pleitear judicialmente a conversão da união estável em casamento, certo? É só mais uma opinião minha. É isso, pessoal. Esta foi a aula de hoje, em que analisamos as disposições do nosso ordenamento jurídico que dizem respeito à união estável. Ok? Grande abraço em todos e todas.